tá aqui. Beleza. Para a gente falar do... Lembra que semana passada eu chorei, que vocês não provocam a gente, que, enfim, toda aquela história, e ninguém me falou nada também. Então, a sugestão do Rodolfo é a seguinte, só para vocês entenderem que o que eu vou fazer aqui não é ilegal, tá? Então, antes que vocês queiram, eu vou fazer... queiram caçar meu level 3. Nós, treinadores de nível 3, não somos autorizados a falar da prova, então a gente nunca pode falar o que caiu na prova, como é a prova, dar dicas da prova. É isso, né, Daniel? Me confirma. E Exato. nós também não podemos, por exemplo, falar o que o Rafael queria, assim, como você estudou para a prova? Tipo, a gente não pode ensinar o caminho das pedras do aluno. O que a gente pode fazer é ensinar os artigos da lista de materiais, que é basicamente o que o Landim faz lá, né, no grupo de afiliados. Então, quem é afiliado, que no caso aqui sou só eu, mas eu não participo, 2 vezes por semana a CrossFit Brasil faz o estudo dos materiais do Level 3 para os treinadores, com o intuito de tornar eles mais preparados para o Level 3 ou melhores treinadores, né? E aí o Rodolfo falou assim, cara, já que tá meio sem o assunto, por que a gente não estuda o material do Level 3, já que tem muito treinador de nível 2 lá e também serve para o nível 1? E aí eu falei, beleza, vamos para cima, né? Então, é legal, porque às vezes a pessoa tem dificuldade com inglês, é legal porque certamente o Daniel, que estudou esse material, ele vai ter uma visão diferente da minha, embora os dois tenham passado na prova, né? Então, Daniel, fica aberto aí para você contribuir também. O Paulo não está aqui, nem o Bruno, mas eles também estudaram. Se a gente pedir para os 4 explicarem o mesmo artigo, a gente vai ter 4 interpretações diferentes. E eu escolhi esse artigo aqui que eu vou compartilhar com vocês, que faz parte do estudo do Level 3. Por que eu escolhi esse artigo? Porque eu sou, talvez, em conjunto com o Foca, o que mais peca nesse aspecto, que é o sono. Então, assim, deixa eu só pegar minhas anotações. Eu gosto de anotar as coisas e ficou longe. O sono, ele tem um papel muito, muito importante na prática da atividade física, em especial para atletas de alto rendimento, né? Tanto é que, se vocês... Eu vou achar quando eu puder, eu vou achar. Tem um artigo do Ben Bergeron, que ele tem uma série do podcast dele que eles chamam de 2 Minutes Drill. Vocês já viram isso? Ele tem que responder qualquer coisa em 2 minutos. Então, um cara chega com uma pergunta, o Ben Bergeron tem 2 minutos para responder. Em uma das perguntas, o cara perguntou se se era muito... O que era pior, dormir pouco ou comer mal? Se você pudesse escolher uma coisa, ou dormir bem e comer mal, ou comer bem e dormir mal, o que você faria? E ele falou assim, sem sombra de dúvida, eu dormiria. Assim, o sono tem um papel, ele até fez uma pirâmide, todo mundo sabe a pirâmide teórica do CrossFit. Qual que é a base dela? Nutrição. Então, na pirâmide do Ben Bergeron, tem uma anterior, que é o sono. Então, na cabeça dele, e eu até concordo, embora eu seja negligente nesse aspecto, o sono tem um aspecto muito mais importante do que a gente avalia, e esse artigo fala sobre isso. Então, eu vou ler de uma forma bem corrida aqui, e quando eu achar um ponto-chave, eu vou parar para falar e a gente troca ideia junto sobre isso, tá? Então, o nome do artigo é Make Your Life Better, Get Horizontal. Então, sem pornografia, galera. Faça sua vida melhor, fique na horizontal. Então, esse é o nome do artigo, tá? Então, essa parte primeira não importa aqui, né? Isso aqui é encher linguiça, né? Mas ele fala basicamente que a gente fica lembrando dos velhos tempos, não sei o que lá, e quando você se vê, às vezes a gente lembra daquele tempo que a gente ia para a balada, ia direto para o trabalho e se vangloria como se isso fosse bom, mas a gente só lembrava da parte boa e não lembrava da parte ruim de ficar numa noite sem sono, várias noites sem sono, né? E que hoje em dia a gente facilmente fica assistindo TV ou fica no celular, quando você percebe já é meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã, você vai acordar às 6 e você não vai conseguir completar de 6 a 8 horas de bom sono,
né? E aí esse cara que chama Rowan Minion, ele é um acadêmico, né? É um fisiologista que ele estuda esporte. Então eu falo assim, ó, embora o sono ainda seja um mistério em vários aspectos, então ninguém tem ciência clara do funcionamento completo do sono, algumas coisas a gente já sabe que são conexões que existem conexões diretas com a qualidade do sono e esses fatores que a gente vai falar, né? Então ele acredita que, em primeiro e em especial, o sono está muito atrelado a mudanças hormonais. Então, a maior parte das mudanças hormonais que a gente tem no nosso corpo ocorre enquanto a gente está dormindo. E ele cita, em especial, 3 hormônios, né? O GH, a leptina e o cortisol. Então, o primeiro hormônio, né? Todo mundo aqui já ouviu falar, todo mundo conhece, que é o hormônio do crescimento. Todo mundo gostaria de GH. É o hormônio mais caro para comprar. Então, se você vai tomar o hormônio um dia, GH é o hormônio mais caro, né? E é o hormônio que tem menos indução, o hormônio sintético, dizendo assim, né? É o hormônio que tem menos indução de coisas ruins no corpo e mais coisas boas de qualquer anabolizante que você pode imaginar tomar, né? E o nosso corpo produz hormônio GH, em especial quando a gente vai dormir. Então, a maior parte do hormônio que o nosso corpo produz é o GH. Tanto é que você já deve ter ouvido isso da mãe ou da avó de vocês, vai dormir para crescer. Tipo, quando é criança, dorme, senão você não cresce. Isso, embora seja um ditado popular, tem uma ciência por trás disso que eu já vou falar para vocês. O hormônio da leptina, não sei se vocês lembram quando a gente falou de jejum intermitente, é o hormônio que induz a saciedade. Então, quando você produz leptina, você se torna mais saciado, você fica com menos fome, você tem uma sensação de saciedade prolongada. E o cortisol é o hormônio do estresse, que a gente já vai falar sobre os 3 hormônios. Então, quando a gente tem uma boa noite de sono ou uma noite ruim de sono, esses 3 hormônios, de forma especial, são afetados e impactam na nossa qualidade de vida, performance, por aí vai. Até aqui tranquilo, galera? Fechou? Beleza. E aí, o cara detalha aqui os hormônios. Então, assim, ó, sono, né, e o GH. Então, o hormônio GH, ele tem basicamente 2 funções no nosso corpo, que é a recuperação e o crescimento dos ossos dos músculos. Sem GH, simplesmente a gente não vai ter uma boa recuperação. Então, mesmo que você não seja mais uma criança e tenha uma produção elevada de GH, você ainda produz naturalmente GH, tá? E a produção de GH, ela se dá 60%, ou seja, de 100% do GH que você produz, 60% ocorre, ou seja, seu corpo secreta, ele é produzido enquanto você está dormindo, tá? Então, se você não tem uma noite boa de sono, esse 60% de GH que vai ser produzido para que você se recupere e ou cresça, vai ser comprometido, né? Então, ó, e geralmente, ó, in most of the growth hormone, GH release happens in the first half of the night. Então, de uma noite de 8 horas de sono, né, do período da noite, no início da noite é quando seu hormônio, o GH, é produzido. Então, se você vai dormir tardiamente, você vai ter esse ponto máximo de produção afetado. Não está no artigo, mas eu já vou falar sobre fatores climáticos, horário, luz, esse tipo de coisa para a qualidade do sono, tá? Isso não está no artigo, mas o conhecimento que eu tenho, porque eu já li sobre isso. Então, assim, aí ele fala assim, particularmente os atletas de CrossFit, que a gente está treinando de forma constante, né? Como é que fala isso em português? Danificando as nossas fibras musculares de uma forma mais incisiva, o GH é muito importante, né? Então, e tem um outro fator que eu não sei se vocês já sabem disso.
né? Mas quem já fez musculação, geralmente quem vai fazer ciclos de hormônio, o GH, a indução de GH se dá no meio do meio para o final do ciclo do marombeiro. Por quê? Porque o GH é um hormônio muito lipídico, é lipolítico, como falo, enfim, esqueci. Ele é um hormônio que ele consome muito da gordura, em especial os triglicerídeos. Então, só para vocês entenderem, triglicerídeos é a gordura produzida no fígado, tá? Então, o que acontece? Em outras palavras, quando você tem um sono de qualidade, além de você ter uma recuperação de maior qualidade, um ganho de massa de maior qualidade, como você produziu mais GH, você vai ter um consumo maior de gordura. Então, o seu corpo vai usar mais gordura como fonte de energia do que naturalmente usaria, né? Você tem uma predominância dessa gordura como fonte de energia. E você vai ficar mais seco, mais definido, né? Então, o marombeiro geralmente usa no meio do ciclo, porque no começo do ciclo, né? Estou dando aula, mas enfim, ele toma um hormônio muito forte, ele não se preocupa muito com ganho de gordura. Depois ele vai tomando um hormônio para que ele comece a secar e ainda traga ganhos de massa. E no final ele toma um hormônio que é basicamente para secar e não dá tanto ganho de massa. Assim que o cara faz um ciclo para competir no bodybuilding. Mas falando de produção natural de hormônio, o GH natural ele induz você a ter um emagrecimento melhor. Então, às vezes, né, lá na frente eu ia falar, uma das coisas que impedem as pessoas de emagrecer ou ter uma condição física melhor não tem a ver só com a alimentação. A gente sabe do lance do déficit calórico, a gente já falou lá, mas se a pessoa ela tem pouco sono, né, poucas horas de sono, um sono de má qualidade, ela tem menor produção de GH e, portanto, ela tende a ter mais gordura adiposa, mais gordura na pele. Tranquilo até aí? Então, só por isso, a gente consegue entender por que o Ben Bergeron fala assim que é melhor dormir do que comer mal. Então, se você tiver que comer ou dormir, é melhor você dormir. Por quê? Todo mundo aqui tem gordura, né? Então, ninguém vai morrer se ficar 5, 6 horas. O Catarina já ficou 3 dias sem comer. Mas se você ficar sem dormir um período prolongado, você vai ter fatores muito punitivos para a sua saúde. Em especial o cortisol, que a gente vai falar na frente. Beleza? Então, o segundo hormônio, né, que é o sono e a leptina. Então, só para a gente entender como isso funciona na hora do sono. Vamos imaginar que todo mundo aqui acordou às 8 horas da manhã. Beleza? E você ficou acordado das 8 até as 12 horas, até meio-dia. Então, deu 9, 10, 11, 12, 1, 2, até as 14 horas. Das 8 até as 14 horas. Imagina que você fez uma refeição às 8 em ponto e não comeu até as 14 horas. Como você se sentiria? Como seria a fome de vocês? Já está com bastante fome. Eu estou falando de 6 horas. Todo mundo aqui consegue dormir 6 horas sem comer? Mas são só 6 horas. O que mudou aí, gente, não é só o fato de você estar em movimento, mas é o fato de que quando você dorme, o seu corpo também produz mais leptina. Leptina é um hormônio que dá a sensação de saciedade e diminui a sua fome. Então, quando você vai dormir, o seu corpo produz mais leptina e essa leptina ela não some do seu corpo quando você acorda. Então, você vai ter menos propensão a comer mais. Dá para entender isso? Porque você teve uma produção maior de leptina. E a segunda coisa é que a leptina também ajuda na regulação da insulina. E lembra que a gente falou de jejum intermitente. Quando você tem uma insulina desregulada e você tem picos de insulina no corpo, a sua chance de ter ganho de gordura é maior. Então, so if you don't sleep properly, you don't release leptin and it messes with your cravings and your diet.
o que quer dizer cravings? Quer dizer ficar petiscando. Manja? Quando tipo, você fica comendo, aí você, tipo, tá com um pouco, você não tá com aquela fome assim de comer um prato. Aí você fica comendo aos poucos, comendo aos poucos, comendo aos poucos. O hormônio que faz com que você não faça isso é a leptina. Então, ela é liberada no sono ou após uma refeição densa, com bastante fibra, que leva a ser digerida. Então, por isso que quando você come um macarrão e ela é absorvida rapidamente, a produção de leptina é pequena e você sente fome rápido. Mas quando você come uma comida tipo proteína, muitas fibras, saladas, você fica mais tempo saciado, porque esse volume ali no seu estômago faz com que seu corpo produza leptina e você não sinta fome rapidamente, entende? Então, esse é o segundo fator muito importante para que a gente consiga, que a gente pense realmente em quanto tempo a gente dorme e com que qualidade a gente dorme. Beleza? Então, ó, só para citar o autor aqui, eu falo assim, ao longo do tempo, pessoas que não dormem bem o suficiente vão colocar, will put on a lot of weight. Então, elas vão acabar engordando. A pessoa que não dorme de forma satisfatória de 6 a 8 horas, dificilmente vai ter uma condição física, assim, vamos falar de estética, tipo de baixo body fat, baixa gordura. Por quê? Porque ela não tem a produção de GH, que ajuda a emagrecer, né, e recuperar o corpo. Ela não tem a produção da leptina e ela tende a comer com mais frequência mais calorias. Ela não se sente saciada. E também porque ninguém consegue comer dormindo. Então, se você dorme 8 horas, e no meu caso, essa noite eu dormi 4 horas, então ganhei 4 horas para comer. Se eu tivesse dormido 8 horas, seriam 4 horas a menos para comer. Faz sentido? Tá. E o último hormônio, galera, isso é o mais, na minha opinião, é o mais importante, que é o cortisol. Então, o cortisol, ele é um hormônio, entre aspas, ruim para a gente. Ele tem a sua função no corpo. Eu já vou explicar a função do cortisol para vocês. Mas a função ruim do cortisol é que ele deixa você estressado, ele deixa você cansado, ele dificulta a retenção de atenção e ele aumenta a inflamação. Tá? Então, o que acontece? Toda vez que você dorme, o seu corpo elimina o maior volume possível de cortisol. Não sei se vocês já fizeram o exame de cortisol, dá para fazer pela saliva ou pelo sangue, mas se você for fazer o exame no laboratório, esse exame ele só é coletado no máximo até 2 horas depois do momento que você acordou. Então, se você acordou às 8 e você for às 10h10 fazer o exame, o cara fala assim, eu não vou colher o seu cortisol, eu não vou testar cortisol. Porque essa janela de 2 horas já foram suficientes para alterar o seu nível de cortisol. Então, o que acontece? Quando a gente dorme de forma satisfatória, o seu corpo elimina o cortisol. Então, ele reduz estresse, ele reduz inflamação, ele te coloca numa condição mais relaxada para começar o seu dia. Beleza? Quando a gente tem uma elevação alta de cortisol, o que acontece? A gente começa a ter mudanças de humor, mudanças de vias de consumo de energia, eu vou explicar já o porquê disso. A gente começa a ter dificuldade de concentração, dificuldade de cognição, então aprendizado motor, esse tipo de coisa fica comprometido. Como que funciona o cortisol? O cortisol é um hormônio do estresse que tem a função de deixar você alerta. Então, numa condição natural, você vai produzir cortisol no momento de estresse físico. Então, tipo, você vai treinar. O seu corpo naturalmente
produz cortisol e adrenalina para que você fique mais ligado naquele momento específico, né? Se você está numa situação de perigo, de confronto, de guerra, então assim, é uma forma que seu corpo induz um estresse, ele induz uma tensão no seu corpo para você ficar ligado, né? Então, por isso que às vezes, não sei se vocês já viram em competição de levantamento de peso, o treinador vai lá e dá um tapão no cara, tem gente que vai lá e grita com o cara. Então, é uma forma de tornar o cara mais tenso e nervoso para transferir aquilo para o movimento. E na vida real, pode ser, por exemplo, uma situação de confronto, né? Então, você é uma pessoa pacífica, nada aconteceu, até o momento que você se viu ameaçado ali, alguém foi agredir sua esposa, o filho seu, foi roubar um bem seu, e naquele momento você produziu adrenalina e cortisol, então você entrou no modo luta para ir contra aquela ameaça. Então, nesse aspecto, o cortisol é bom, mas ele, ao longo do tempo, ele vai trazer aspectos negativos muito ruins para o seu corpo. Inflamação, falta de concentração. Eu vou explicar isso. Ele propicia uma catabolização proteica maior. Então, o que acontece? Lembra das vias metabólicas, né? A gente tem ATP, glicolítica, oxidativa. Na via oxidativa, vou fazer uma pergunta aqui de fisiologia. Qual que são os dois primeiros substratos que a gente usa na via oxidativa? Vocês não vão passar no level 3, hein, gente? Gordura e oxigênio. Gordura mais oxigênio. É isso que a gente usa para transformar em glicogênio. Lembra dos como é piumvirato, piruvirato, eu não lembro mais. Enfim, mas quando a gente entra no treino aeróbico, a predominância deve ser de gordura mais oxigênio. Por isso ele é aeróbico e por isso tem a concepção de que o treino aeróbico emagrece, que gasta gordura mais oxigênio, não é isso? Depois de um tempo prolongado de estresse, de atividade física, qual que é o próximo substrato que a gente usa? Não? Proteína. Lembra que depois de um tempo, isso aí tem um artigo, esse artigo é legal para a gente falar, mas não dá para falar em um dia, que é Race Day Fueling. Lembra desse artigo, Daniel? No level 3? Depois de um tempo de atividade prolongada e ou estresse prolongado, o seu corpo ele para de consumir predominantemente gordura e ele passa a consumir proteína. Por isso que o marombeiro evita treinos muito longos e ele acha que qualquer coisa vai catabolizar ele. Porque o substrato imediatamente posterior à gordura, ou seja, a fonte de energia exatamente posterior à gordura, é a proteína. E a predominância do gasto de proteína se dá em treinos muito longos. Tanto é que triatleta, corredor de longa, esse tipo de gente, ele é muito magro, né? Porque ele tem baixa massa magra porque ele consome isso durante o treino. Entende isso? Então, alguém aqui quer perder músculo? Não. Pelo menos a gente, como crossfitter, não. Então, o cortisol de forma acentuada e permanecendo muito tempo no corpo faz com que o seu corpo perceba assim, ele está numa situação de ameaça, de estresse continuamente, que não vai cessar. E como não vai cessar, eu vou economizar gordura e eu vou passar a usar proteína. Então, o uso da proteína como fonte de energia se dá, primeiro, porque a gordura é a fonte de energia mais caloricamente densa. Então, o seu corpo sempre vai deixar a gordura para quando você for morrer, né? E a segunda coisa é que quanto menos músculo eu tiver, todo mundo concorda que menos caloria eu vou gastar? Então, é uma forma segura de reduzir o seu estresse, o seu consumo metabólico, imaginando que você não vai parar nunca de ficar estressado. Leia-se. Você nunca vai dormir, você nunca vai parar de correr, você vai fazer uma ultramaratona, você vai fazer um Ironman. Então,
O cortisol, ele é secretado em situações de estresse, que pontualmente é muito bom, mas de forma contínua e sem o reparo do sono, ele é muito punitivo. Beleza? Então, ele cita isso, ó, cortisol is the worst thing that you have in your body in the long term. Então, a pior coisa que você pode ter no seu corpo ao longo do tempo é o cortisol. Então, it stops you from using energy from food properly. Então, ele mexe nesse lance das vias metabólicas, né? And causes to put on weight and break down muscle tissue. Então, ele faz o quê? Ele começa a acumular mais gordura e usar mais proteína. Entenderam isso? Então, o cortisol ele é muito ruim para quem quer performar, para quem quer emagrecer, para quem quer ser saudável. E o único meio existente, eu vou até falar de outro, mas não é academicamente comprovado, mas o último meio consistente, provado e seguro de eliminar o cortisol como é? Dormindo. Então, você nunca vai ter performance atlética, você nunca vai evoluir, ou você pode até comer bem, mas se você não tiver um bom sono, você vai ter todo esse... Você está enxugando gelo, porque o sono vai estragar tudo isso. Beleza? Beleza. Tá, então, ó, a gente falou desses 3 hormônios, que são os 3 hormônios que mais afetam a qualidade de vida, né? E eles podem contribuir de forma positiva se você dormir bem. E aí, no final do artigo aqui, o cara fala sobre diversos estudos em que ele comparou atletas que dormiam bem e não dormiam bem em relação à performance. Então, aqui é meio... Eu não acho esse assunto aqui relevante entrar de forma detalhada, mas ele comparou pessoas que dormiam bem com pessoas que não dormiam bem. E, às vezes, é o que o Ben Bergeron falou, né? Às vezes, a gente se sente culpado de não fazer uma boa refeição, mas a gente não se sente tão culpado de não dormir 8 horas por dia. Quando, na verdade... O que é pior para você não é comer um McDonald's. O pior para você é ficar 8 horas sem dormir. Entendeu? Então, obviamente, as duas coisas têm que acontecer. Mas, em ordem de prioridade, o sono vem antes. Então, eu falo assim, ó, intuitivamente, muitos jogadores e coaches sabem que o descanso e o sono são importantes. Mas a maioria das vezes... O que a gente sacrifica é o quê? O sono. Então, tipo, um dia que você está cansado, que a gente poderia descansar, você fala assim, não, eu não vou descansar, eu vou treinar e vou comer certo e vou seguir. Quando, na verdade, era a melhor coisa que você podia fazer, era dormir e descansar. Tá? Eu vou compartilhar 2 casos. Um que foi o meu e o outro que foi de uma aluna que é nossa, a Fernanda, né? A Fernanda, ela foi diagnosticada semana passada com overreaching. O que é overreaching? É a fase anterior ao overtraining. Quando você está com o processo inflamatório, os níveis de cortisol muito altos, que você está na iminência de começar a ter febre e problemas de mudança de humor, enfim, entrar numa situação inflamatória aguda. Tá? Então, o que acontece? Ela negligenciou um pouco o sono, porque ela tem 2 filhos, e ela aumentou o volume de treino de forma não intencional, porque ela era professora de dança, e ela esqueceu que o trampo dela causava estresse físico. Então, ela veio numa condição de que ela treinava 2 vezes por dia e comia e dormia e cuidava dos filhos. E aí ela saía do segundo treino e ia dar mais 3 horas de aula. E os níveis de inflamação começaram a subir. E chega num ponto de que você dormir 6 horas não é suficiente para eliminar esse nível de inflamação de cortisol e no outro dia, às 6 da manhã, ela vinha e treinava de novo. Então, às vezes, galera, a gente tem que escutar. Eu tenho até um post no Instagram sobre isso. O que é overreaching e overtraining? A gente precisa escutar o corpo e tomar cuidado com medicação. Porque eu tive esse mesmo problema lá atrás, quando minha filha nasceu, só que eu estava no meio de um ciclo de anabolizantes orientado por um nutrólogo.
O que acontece quando você toma anabolizante? O anabolizante e o anti-inflamatório também, ele inibe a sua sensibilidade à inflamação e dor. Então, eu não percebi que eu estava inflamado. Não é que ele elimina a inflamação, ele silencia e diminui a inflamação localizada, mas a inflamação global do corpo, a inflamação muscular, aquela oriunda do treino, ela continua acontecendo. E eu tive que parar de treinar por 20 dias. Quando eu falo parar, é realmente parar. Por quê? Porque qualquer estresse físico que eu tinha não era suficiente para o sono de 8, 10 horas eliminar esse tipo de inflamação que eu tinha. Então, percebe que, eu vou dar um exemplo, na galera de competição aqui, a gente descansa na quinta-feira. E esse descanso é proposital, porque a gente treina mais ou menos de 1h30, 2 horas por dia, né? A maioria, por exemplo, a Mari, o Foca ainda dá aula, querendo ou não, é uma atividade física, né? Às vezes não dorme bem, e se você não descansar no terceiro dia, a chance de você, ao longo do tempo, ter um overreaching e depois overtraining é absurda. E se a gente está fazendo uso de alguma droga, tipo anabolizante ou anti-inflamatório, a gente não vai perceber. E às vezes a gente vem naquele dia cansado, a gente vai lá e mete um pré-treino ainda para dar aquele up, porque você não está com condições de treinar. Né? Você não dormiu, no lugar de dormir, o que você faz? Toma um pré-treino. Então você está induzindo. Então a cafeína, ela é precursora de cortisol também. Ela deixa o seu corpo mais estressado. E aí você se coloca num ciclo contínuo que ao longo do tempo você vai causar um dano, não vou dizer irreversível, mas muito ruim para o corpo. Beleza? Até aqui, galera. Dúvidas? Alguém tem alguma pergunta? Quer compartilhar algo? Não? Jean, tá de boa aí? Mari, fala. Por que dá sono depois do exercício? Do exercício? Tipo, de um exercício é, de alta intensidade. Você sente sono? Não, mas algumas pessoas sentem. Na verdade, o Me dá sono bocejo. me dá bocejo? Eu não, eu fico começo a mais... bocejar. Mas isso eu não sei explicar, mas o que pode acontecer, eu vou sugerir, mas é uma suposição, né? O que geralmente causa sono é a alimentação pós-treino. Então, às vezes você toma proteína, você toma alguma coisa pesada, e o que acontece? Vamos pensar no corpo, né? Você teve um treino de alta intensidade, você teve elevação da pressão arterial, você teve elevação da frequência cardíaca e você tem um aporte sanguíneo localizado em grupos musculares ali. Então, seu sangue está distribuído do corpo, né? Quando você termina o treino e você toma proteína, que por mais que seja um whey, é um macronutriente de difícil absorção, o seu corpo manda sangue de forma imediata para o sistema digestivo. O que acontece com a sua pressão? Ela baixa e vem a sonolência. Então, eu acho que pode ser que as pessoas estejam comendo algo depois do treino. Eu não conheço, para mim é novo, eu posso até pesquisar. Gente que acaba de treinar e treina com sono. Porque geralmente é o reflexo inverso, né? Você teve produção de endorfina, adrenalina, cortisol, você está ali naquela situação de guerra, você fica assim, ó, o olho desse jeito, grandão. O sono geralmente vem depois da alimentação, por conta dessa alteração fisiológica que eu falei, mas eu posso pesquisar, eu nunca vi gente que tem sono depois de WOD. Tem gente que tem sono logo após o WOD, né? É imediato. Nem chega a se alimentar antes para isso. Entendeu? Boa pergunta, vamos pesquisar. Vou pesquisar. Você tem alguma ideia, Daniel, do que possa ser? Bom, eu também estava pensando nisso, mas eu não tenho nenhuma explicação, assim, eu simplesmente acho que é só... Tem gente que fica mais ligada mesmo e tem gente que o corpo já entra num estado de querer simplesmente descansar porque foi muito exaustivo, né? E o melhor jeito é você dormir, então
também não escutei nada além disso. Vou pesquisar. Boa pergunta, Mário. Boa pergunta. Legal. Boa, galera. Dito isso, né, a gente tem aqui 22 minutos. A gente falou por que o sono é importante, né? Agora eu vou fugir um pouquinho do artigo, então ele só finaliza, né, falando dos estudos que tem, né, que o ideal é você acomodar de 10 a 7 horas de sono aí, como praticante de CrossFit. Eu vou falar sobre algumas coisas que influenciam na qualidade do sono e que a gente negligencia, né? Então, a primeira coisa é que a gente tem que entender, embora algumas pessoas não concordem, né, e queiram mudar as coisas, é que nós somos predominantemente animais onívoros e que a fonte de maior absorção de calorias que a gente tem é da carne, oriunda da caça. Tá? Então, esse é o ser humano, né, natural. Então, como seria a vida de uma pessoa que vivesse na selva, de um índio? Ele caçaria de dia, porque a gente teria dificuldade de caçar e enxergar à noite, né? Geralmente a gente vai comer frutas e vegetais como se fosse uma alimentação pré-treino, então é um aporte de caloria de menor volume que te dá energia para caçar. Você caça um animal, você come proteína e gordura. Depois disso, você come e dorme, porque é uma parada de difícil absorção. E você faz isso até morrer. Essa é a vida de um ser humano que morre ali que mora na selva, um índio, né? Então, à noite, nós não temos nosso corpo, né? Não foi feito Deus ou a nossa evolução ou a nossa seleção natural não foi feita para produzir e estar em alta intensidade à noite. Então, toda vez que você se exercita muito à noite, que você vê luminosidade muito à noite, sons graves ou agudos à noite, isso te leva, o seu corpo leva a uma indução de estresse involuntária, porque ele imagina que é alguma presa querendo te comer. Então, você é um índio, está na sua oca. Você teve que correr à noite. Você teve que fazer esforço à noite. Você teve que fugir ou caçar à noite. O que isso quer dizer de forma inconsciente para sua cabeça? Que você está no modo luta. Que você está numa situação de estresse. Então, você vai produzir endorfina, adrenalina, cortisol. E isso vai induzir com que você não durma mais, porque você está na iminência de ser predado. Entende isso? Então, isso quer dizer o quê? Que toda vez que você treina, já num momento em que a luz está escura, que você ouve músicas ou sons muito intensos, no período escuro, você se coloca numa situação de estresse que dificulta, porque imagina um índio lá na oca dele. Ele acabou de fugir da leão, não, aqui no Brasil não tem, da onça. Ele correu, fugiu da onça, conseguiu dar um perdido na onça, veio para a oca, fechou a oca. Você acha que ele vai dormir tranquilamente, sabendo que tem uma onça ao redor da tribo? Ele não vai dormir tranquilamente. Então, toda vez que a gente treina, tem atividades físicas intensas no período da noite, a gente produz todos os hormônios INA, né, mais o cortisol, que vão interferir na sua qualidade de sono. Então, a minha sugestão é que quem puder fazer isso, sempre evite atividades físicas no período noturno, que vai comprometer o seu sono. A segunda coisa é a indução de luz no período noturno. Então, eu acabei de falar que nós... você se imagina caçando à noite na floresta? Você não vai enxergar nada. Então, se você faz uso de celular, muita luz na sua casa, tablet,
esse tipo de coisa na hora de dormir, o seu corpo imagina que você não está na hora de dormir. Então, ele deixa você mais alerta porque é o período de caça. Entende? Então, fica muito mais difícil transitar do período luminoso para o período escuro se você não teve a queda natural da luz do dia. Nós somos animais milenares aí, né? Tem milhares de anos aí. Então, isso faz parte da nossa constituição física. Pode ser que daqui, sei lá, 2.000 anos as coisas mudem, mas a gente ainda é mais animal do que racional. Nós não temos controle sobre isso. Então, assistir TV à noite, ficar no celular à noite, som à noite, sons muito agudos para as mulheres. Eu já falei sobre sons agudos para mulheres, sons graves para homem. Sabiam que tem diferença? Já falo sobre isso. Então, isso impacta na sua qualidade do sono. Então, idealmente, você tem que meio que se desligar desse tipo de coisa um período antes de dormir. Só por curiosidade, né? A mulher, isso a maioria, para não dizer toda, 99% das mulheres tem uma percepção maior de sons agudos e os homens sons graves. Por que isso? Porque a mulher, não me ache machista, tá? Isso é biologia, gente. A mulher, ela tem a função de procriar e proteger o bebê. Então, quando o bebê chora, o bebê chora de forma mais aguda. E a mulher acorda sempre primeiro que o homem. Isso é da nossa natureza. E o homem, ele ouve mais som graves do que agudo. Então, quando o ladrão invade a casa, quando algo cai, o homem ouve primeiro. Porque ele tem a função... Ó, o foco está dormindo. Ele tem a função, cortisol está alto, de proteger a mulher, que ele é mais forte fisicamente, na teoria, né? No velho normal. Então, o homem ele fica mais desperto com sons graves, a mulher mais desperta com sons agudos. Então, por isso que daquela briga que a mulher briga com o homem quando o bebê chora e o cara não acorda. Não é maldade. É porque na natureza, né, do ser humano, a mulher acorda para amamentar o bebê, porque o homem não tem seio nem leite para amamentar. Né? E a mulher não acorda quando tem um trauma, uma porrada, um trovão, esse tipo de coisa, porque é da natureza do homem acordar e proteger. Isso é a nossa natureza, tá? Eu sei que tem o novo normal, o modernismo, as mulheres mais fortes que os homens, mas na nossa natureza, lá na tribo do índio, no meio do mato, é assim que funciona. Então, sons graves para mulheres, sons graves para os homens, sons agudos para as mulheres, são prejudiciais no sono, porque eles vão induzir ou a um bebê que precisa de leite, ou a um predador que quer predar a tribo. Tá? Então, a gente tem que evitar esse tipo de comportamento. Então, trazendo para o nosso treino, é evidente que as pessoas trabalham tal, mas se a pessoa tiver oportunidade de escolha, os melhores horários para treinar são os horários da manhã, porque a luz está nascendo, a luz aumenta a indução de cortisol e o modo luta, você está mais pronto para caçar, leia-se, para treinar, aí você come e dorme e faz isso continuamente e assim você vai para o CrossFit Games. Entenderam? Por isso, a galera nível games, geralmente eles treinam tipo 7, 8 da manhã, vai para casa, come e dorme, treina 2, 3 da tarde, vai para casa, fisioterapia e dorme. Então, no máximo 10 da noite eles têm que dormir, porque eles precisam dormir para estar no outro dia inteiro. Beleza? Então, ó, o mais importante do artigo, só para recapitular aqui, que quando a gente dorme, a gente tem uma alteração hormonal importante, que 3 hormônios são os mais importantes, GH, leptina e o cortisol. GH e leptina, que a gente quer uma produção maior deles, e ela ocorre enquanto a gente está dormindo, em especial o GH. E o cortisol, que a gente quer uma redução deles, que ela só ocorre na hora do sono. Tá? Então, esses 3 hormônios são os que mais se alteram enquanto a gente está dormindo. E
má qualidade do sono ou uma não completa noite de sono vai interferir na sua produção hormonal e, consequentemente, na sua qualidade de treino, que pode te levar, ao longo do tempo, à obesidade, perda de massa magra, disfunções alimentares, obesidade, por aí vai. Beleza? Diga, Mari. Só em relação a uma coisa também que influencia muito é o sistema imunológico, né? Porque tem gente que dorme pouco também, e aí tem toda essa questão hormonal que influencia diretamente no nesse sistema de imunológico. Eu não sei, assim, eu não tenho academicamente como explicar isso, mas o fato é que o seu sistema imunológico é como se fosse um mini exército dentro de você, pronto para agredir qualquer ameaça biológica ou viral, né, que entre no seu corpo. Então, toda vez que você não descansa e não dorme o suficiente, esse exército vai ficando mais fraco. Você não faz a reposição desse sistema em que a função dele é combater vírus, bactérias, enfim, coisas que possam acontecer com o seu corpo. Então, quanto menos você recuperar esse sistema, maior a chance você tem de ter uma comorbidade, né? Tipo, ter uma doença e ser afetado por essa doença. Então, um dos sintomas do overtraining, né, e do overreaching são a febre acentuada e frequência de estado gripal. Porque o cara, assim, os vírus estão aqui o tempo todo, né? Não é a máscara nem o álcool 70% que protegem a gente. Eles estão o tempo todo em todo lugar. E nós somos portadores de vírus também. O que impede que a gente se contamine, que eles ganhem a batalha é o sistema imunológico. E à medida que você começa a ter o enfraquecimento e não reposição do sistema, né? E uma hora você começa a ficar doente. E daí vem o lance até do Covid, né? Tipo, a galera que não treina, não está habituada a destruir o corpo e recuperar, quando pega o Covid, só destrói. O corpo não tem condições de se recuperar. Por isso que a gente sabe que a imunidade de quem pratica atividade física é maior do que quem não pratica, né? Beleza? Renata, em relação às horas de treinamento, para que a gente faça com que esses níveis de cortisol do nosso corpo não aumente de uma maneira muito significativa, qual seria assim, o ideal para a gente, não um atleta de elite? Porque tem gente que divide o treino, né? Faz 2 sessões por dia. O que eu sugiro, assim, como os atletas profissionais fazem? No CrossFit isso é muito raro, eu já ouvi dizer que a Invictus faz. Mas atletas, leia-se de futebol, essa galera de basquetebol, vôlei, eles fazem o exame de cortisol e CK, que é o índice de inflamação, semanalmente. Então, só mede pelo exame de sangue mesmo. Então, às vezes, a gente ouvia falar, né, quem curtia futebol, o fulano do Corinthians foi poupado porque ele está cansado. Aí só assim, caramba, esse vagabundo não faz nada, só joga e está cansado. O cansado deles o cortisol e o CK tá muito alto. Então, eles não vão impor um estresse nesse cara até que os níveis sejam baixos. Via de regra, Mário, é seguir a planilha do treinador, porque ele deve ter consciência do que está fazendo. Porque se você adicionar muito volume, tanto é que nesse período de força, para quem faz 2 treinos aqui na Tupis, eu sempre avisei, galera, fica de olho na urina, porque um dos sintomas de cortisol alto e CK alto é a urina espumando. Se você está com a urina muito espumando, faz xixi, fica aquela espuma, esse é um sinal de alta inflamação. Febre geralmente aparece às 17, 18 horas. Você começa a sentir febril, sabe aquele pré-resfriado que não é resfriado? Então, o volume de treino, na minha opinião, modesta opinião, não deve exceder 2 horas. Para quem quer treinar no nível bom, 2 horas e meia ao dia. Sendo que eu acho que vale a pena dividir 1h15, 1h15, ou 1h10 e 1 hora.
eu não acho saudável ficar mais que 1h15 também. Que, querendo ou não, você vai para casa, come, descansa, dá uma recuperada e vem para a segunda sessão. Entendeu? Uhum. Eu perguntei isso mais pelo exemplo anterior que tu deu, que quem faz o treino ainda trabalha com atividade física, com exercício físico, né? Então, aí tem que ser, Mari, tem que ser pelo bom senso, né? Tipo, mas o maior fator nesse caso aí, seu e da Fernanda e meu e do Foca, é o sono. Porque a gente consegue até suportar esse volume de treino. O problema é dormir 6 horas, é dormir 5 horas. Igual, essa noite eu dormi 1 hora, acordei às 4 ao vim da aula. Aí eu dormi das 10 às 11. Aí eu acordei e dei aula. Aí eu tô aqui direto. Né? Eu vou desligar aqui, eu vou tentar dormir mais 1 horinha. E aí depois eu dar aula de novo até às 9. Então não é um sono contínuo. Né? Lembra que a gente falou que o GH e a recuperação se dá no primeiro período de sono, mas eu nem chego nele, porque eu durmo 1 hora. Então, o importante é você conseguir ter um período de 6 a 8 horas de sono e aí ficar atenta a esses sintomas. Lá, só para fechar, lá na Invictus, pelo que eu sei, eles fazem a cada 15 dias esse exame de secar, cortisol e alguns micronutrientes no sangue, porque o suplemento deles é dosado a cada 15 dias. Então, o cara fez o exame de sangue. Puta, tá faltando essa vitamina, tá faltando isso, aquilo. Aí ele faz um sachê e toma 15 dias. Daqui 15 dias ele faz exame de sangue de novo e faz outro suplemento. Entendeu? Mas essa é uma dificuldade que as pessoas não entendem. Que eles querem correr como um carro de Fórmula 1, mas não querem ter os mecânicos de um carro de Fórmula 1. E quantas corridas? O carro de Fórmula 1, ele faz uma corrida e para 10 dias. Tipo, é muito preparo para um treino de altíssima intensidade. Então, a galera lá na gringa não faz 2 treinos e vai dar 12 aulas. Ele vai... tem a vida do Daniel, que saiu daqui, do grupo, mas ele parou. A vida do Daniel é estudar e treinar, porque ele faz mestrado em Portugal. E quando ele está cansado, ele anda de skate. É diferente, entendeu? O estilo de vida deles é outro, então é mais fácil. Né? Beleza? Alguém tem mais perguntas? Não, Jean não, Rodolfo está na área. Não. Então, ó, só para... A gente vai continuar fazendo isso que o Rodolfo sugeriu, de ler os artigos e estudar os artigos que estão disponíveis para o Level 3. Então, você não precisa ser Level 3 para ter acesso a esses artigos, ele é público. Todos os artigos são importantes para treinador, todos eles, e, de certa forma, vai te ajudar na evolução profissional. Me marca, viciou. Oi? Ah, tá falando com o outro. Beleza? Bora! Quer tirar foto? Só tem 5. Jean, você tá aí para foto? Mas eu tô pelo celular. Tá, não tem problema. Eu vou aumentar a tela aqui. Se ninguém tem mais dúvidas, terminamos por hoje. Sorriam. Opa, errei, calma aí. Espera aí, galera. Ctrl Shift 3, 2, 1, valendo. Valeu, pessoal. Aí. Valeu, galera. Falou. Até mais, valeu. Falou, galera. Até Tchau. mais.